Queridas irmãs, queridos irmãos, a paz do Divino Senhor e Mestre de todos nós nos abençoe a noite de trabalho, que Jesus possa nos fortalecer e nos permita iniciar com o nosso lição 99, com ardente amor. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, versículo 8. Não basta a virtude apregoada em favor do estabelecimento do reino divino entre as criaturas. Problema excessivamente debatido, solução mais demorada. Ouçamos individualmente o aviso apostólico e enchamo-nos de ardente caridade uns para com os outros. Bem falar, ensinar com acerto e crer sinceramente são fases primárias do serviço. Imprescindível trabalhar, fazer e sentir com o Cristo. Fraternidade simplesmente aconselhada ao outrem constrói fachadas brilhantes que a experiência pode consumir num minuto. Urge alcançarmos a substância, a essência. Sejamos compreensivos para com os ignorantes, vigilantes para com os transviados na maldade e nas trevas, paciente para com os enfermiços, serenos para com os irritados e, sobretudo, manifestemos a bondade com todos aqueles que o Mestre nos criou para os ensinamentos de cada dia. Raciocínio, ponto, habilitado a agir com desenvoltura na Terra, pode constituir patrimônio valioso. Então, se lhe falta coração para sentir os problemas, conduzi-los e resolvê-los no bem comum, é suscetível de converter-se facilmente em máquina de calcular. Não nos detenhamos na piedade teórica. Busquemos o amor fraterno, espontâneo, ardente e puro. A caridade leste não somente espalha benefícios, irradia também a divina luz. Vamos orar, unindo os nossos corações, sentimentos, pensamentos a Deus e a Jesus, elevando aos pés de Jesus a nossa prece humilde, ao qual agradecemos a oportunidade bendita de aqui podermos estar. Agradecemos a presença da nossa irmã Paula, que fará uso da palavra na noite de hoje, nos falando sobre a virtude. Que ela possa ser envolvida pelos seus mensageiros de luz e que esses mensageiros que aqui conosco estão possam levar a cada lar aqui congregado, reunido em seu nome, Senhor, os bálsamos salutares de que cada um tem a necessidade. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de aqui podermos estar. Que possamos iniciar o nosso trabalho em teu nome, em nome dos amigos espirituais, mas, sobretudo, em nome de Deus. Muito obrigado, Senhor. Muita paz, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre, em nome de Deus. Graças a Deus. Então, nós temos o prazer de ter a nossa irmã Paula, lá do Centro Espírita Jesus Maria José, de Vassouras, falando sobre virtude. Tá bom, Paula? Boa palestra. Quando for 45, retorno para a gente encerrar. Tá bom? Boa noite a todos. É um prazer a gente estar reunido de novo, né? É sempre bom a gente estar falando de Jesus e é sempre bom a gente falar do Evangelho, né? Toda vez que a gente faz uma palestra sobre o Evangelho, é para o nosso espírito eterno, né? Falando ao nosso coração. É Jesus tocando de mais pertinho, né? Não que as outras
áreas da doutrina espírita também não nos toquem o coração. Mas quando a gente fala do evangelho, a gente fala mais diretamente, né? Faz com que a gente seja tocado com mais facilidade. Então, hoje, o nosso estudo ele está baseado no capítulo 17, né, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente vai ver lá a passagem Sede Perfeitos. E a gente vai ver que esse capítulo ele começa com uma passagem de Jesus. E eu vou pedir a vocês a liberdade de ler a passagem, porque toda vez que a gente está falando as palavras de Jesus, principalmente quando as frases são muito próximas, corre o risco de, na contação, a gente perder algum detalhe. E como a mensagem de Jesus é tão rica, né, a gente não pode perder detalhe nenhum. Então, ele fala o seguinte, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 44, 46 a 48. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, nessa passagem lá do Evangelho de Mateus, Jesus leva a gente a refletir sobre comportamentos próximos à perfeição, né? Então, quando a gente vai falar da virtude, nada mais a gente está falando do que a prática, né? A vivência daquilo que a gente considera correto, né? Quando aquilo que está considerado correto pela conjunção da sociedade, pela conjunção religiosa, pela forma de ser, né? Quando nós estamos vinculados àquilo que está vinculado ao bem, nós estamos em exercício da virtude, né? Jesus, nessa passagem, nos convidava a sermos perfeitos. E como é que a gente vai ser perfeito se a gente não se aproxima das características do bem em nós? Se a gente não consegue limpar o nosso ser eterno das nossas imperfeições e vicissitudes e permanece na realização dos nossos erros e imperfeições. Então, para que a gente seja perfeito, é preciso que a gente cultive essa virtude, né? Jesus coloca aqui alguns exemplos que Kardec, quando vai fazer a descrição inicial do capítulo, ele lembra para a gente que essa perfeição que Jesus está nos convidando a viver, que coloca lá, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai, se a gente tomar isso ao pé da letra, a gente vai ficar achando que a gente pode ser perfeito como Criador, né? Mas a gente sabe da nossa limitação. Nós podemos ser aquilo que os espíritos nos falam hoje de perfectíveis. Quer dizer, nós chegamos perto da perfeição. Nós chegamos na perfeição que é possível à criatura, diferente da perfeição do Criador, né? Somente o Criador é a perfeição suprema, né? Nós vivenciamos limites na nossa perfeição. Mas dentro desses limites, nós temos um nível mais elevado de perfeição, que é quando a gente atinge esse topo de vivência plena do bem. Quando tudo em nós é vivência plena do bem. Ainda imperfeitos que somos, ainda vivendo num mundo de provas e expiações, nós ainda temos limitação de entender o quão perfeitos nós ainda podemos ser, né? E aí, para podermos ter alguma referência, né, é trazido para nós, então, alguns exemplos de como a gente pode se comportar nesse bem. E Jesus nos convida, nessa passagem, a 3 atitudes diferentes.
amar os nossos inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem e caluniam. Nesse momento, Jesus está convidando, talvez, ao que seja o ponto-chave, né, da nossa evolução de espíritos encarnados no planeta Terra. O momento em que a gente abre mão do nosso ponto de vista e se permite olhar para aqueles que caminham ao nosso lado, que muitas vezes desejam o nosso mal, quer pelas limitações que ele ainda possui, pelas imperfeições que são próprias do seu espírito, quer pelas imperfeições que são nossas e que nós damos motivos ainda para essas rusgas que a gente carrega algumas vezes com os nossos irmãos, né? Mas é o momento em que a gente é convidado a olhar para o nosso ser eterno e tirar talvez o maior esforço de relação ao bem, né? Porque ele coloca aqui, se você perdoa, se você ama aqueles que estão no seu caminho, você não está fazendo nada demais. Aqueles que são bons, aqueles que pensam como você pensa, que têm as qualidades parecidas com as suas, que têm o mesmo ponto de vista, a esses é fácil amar. Porque eles estão falando a mesma língua que você, têm a mesma intenção, o mesmo nível de pensamento, o mesmo nível de sentimento. Então, eles estão falando na mesma vibração. Agora, aqueles que falam contrários ao que você diz, que pensam diferente do que você diz, esses é mais difícil. Porque cabe a nós um exercício de olhar para o nosso irmão, percebendo que ele é imperfeito como nós também o somos. Que ele também precisa desenvolver habilidades para chegar à perfeição, assim como nós também precisamos. Mas que isso não vai ser alcançado de uma hora para outra. Isso vai ser construído ao longo de um processo, né? Tanto que quando os espíritos vão explicar para a gente essa passagem, eles falam para a gente, olha, você não vai amar o seu inimigo da mesma forma que você ama um irmão. São diferentes, são posições diferentes. Mas é preciso que a gente abra o coração para essa possibilidade. Só da gente já não retribuir o mal que o outro deseja ou a imperfeição que o outro faz em relação a nós, já é um exercício para que a gente consiga desenvolver em nós a bendita da virtude. Porque a virtude nos convida à vivência do bem constante, do bem pleno. São aqueles espíritos que conseguem fazer a transcendência de viver a mensagem do amor, independente de quem caminhe do seu lado. São muitos os missionários que a gente vai ver ao longo da existência da humanidade, trazendo situações de exemplo dessa vivência do bem. A gente tem uma passagem linda, né, da Irmã Dulce, no momento que ela está fazendo a sua peregrinação, né, pedindo ali pelos pobres, e aí ela vai e faz o pedido para um irmão que está fora da sua zona de conforto, que está ali incomodado por algum processo, né? Às vezes agitado com o dia a dia, com os seus problemas, e ela pede para ele uma doação. E ele, ao invés de atender a ela o pedido, ou até que não quisesse fazer a doação e dissesse para ela, não quero contribuir com você, ele lhe responde com uma cusparada, né? Ele cospe na irmã. E ela, ser que já está no processo de exercício da virtude, vira para ele e fala, esse é para mim, e agora para os meus pobres. Olha que exemplo lindo de transformação no bem, né? Mas a maioria de nós ainda está em processos de aprendizado dessas virtudes, né? Constantemente, nós estamos sendo convocados a ganhar essa habilidade de lidar com o bem.
E ainda inconstantes que somos, como Kardec fala lá na questão 894 do Livro dos Espíritos, né? Ele fala que dada a nossa imperfeição, a gente ainda é muito inconstante nessa prática segura do bem. E que a gente vai vendo que os espíritos mais elevados são aqueles que adquirem essas virtudes. E quando que a gente considera que adquiriu uma virtude? Quando verdadeiramente a gente pratica o bem sem pensar que está fazendo bem. A gente está realizando o bem porque é certo. A gente está fazendo porque é a parte que nos cabe fazer. Sem se preocupar com a projeção desse bem, sem se preocupar se a gente vai estar atendendo alguma intenção, sem se preocupar se esse bem vai gerar alguma obra, algum fruto. A gente está fazendo porque é certo fazer. Mas que a maioria de nós ainda está nesses estágios intermediários. Então, ora ou em algumas habilidades, a gente já consegue desenvolver o bem com plenitude. Em outras, a gente já é mais reticente, né? A gente tem mais dificuldade de viver plenamente essa associação com o bem. Então, ele nos chama a atenção que quanto mais evoluído é o espírito, mais pleno ele vive nessa proximidade com o bem. Quanto mais imperfeitos nós somos, mais nós precisamos ser lembrados dessa tarefa de construir o bem em nós, de construir essas virtudes em nós, né? Então, imperfeitos que somos, constantemente a gente faz o bem num dia, daqui a pouco distrai, não faz lá ele tão bem assim, mas a nossa consciência já começa a nos chamar a atenção de que aquilo que a gente praticou não foi tão bom assim, de que algo precisa ser melhorado, né? E com isso, a gente vai se voltando para dentro e vai buscando entender quais são as características que a gente precisa desempenhar, né? Quais dessas habilidades, especificamente, nós precisamos desenvolver em cada momento. Então, só para a gente entender um pouquinho da virtude, essa ideia de virtude, de estar associado com aquilo que é considerado correto, desejável, ela já é uma ideia antiga. Ela começou a ser propagada na Grécia Antiga, né? Numa ideia de que a gente tinha que ter associação com o bem e com o correto, fazer aquilo que estava certo, independente das conveniências, né? Independente daquelas trocas e das possibilidades que fariam com que a gente tivesse algum benefício, né? E aí a gente vai ver que dentro da filosofia, alguns desses considerados filósofos basilares, né, das doutrinas que a gente estuda na filosofia tradicional, eles vêm trazer para a gente algumas dessas classificações de virtude. E aí a gente vai entender para que serve a gente entender com base nessa descrição da filosofia. Só para a gente entender aspectos dessas virtudes, né? Quais são os aspectos dessa associação com o bem que a gente pode desenvolver. Mas depois a gente vai ver especificamente como Kardec trata essa questão da virtude, né? Então, o Sócrates, né, através da descrição de Platão, ele vai trazer para a gente o que a gente chama das virtudes cardeais. O que são as virtudes cardeais? As virtudes cardeais, elas funcionam como os pontos cardeais. O que são os pontos cardeais? Norte, sul, leste, oeste. Para que servem esses pontos? Para nos guiar, não é? Na direção daquilo que a gente quer alcançar. Então, as virtudes do Platão e do Sócrates, elas são colocadas como sendo essas virtudes cardeais, aquelas que vão nos orientar para que a gente atinja a nossa perfeição, enquanto almas que somos, né? Como é que a gente vai chegar mais próximo dessa alma, do divino que existe em nós? E aí ele sugere o desenvolvimento de 4 habilidades. A primeira delas seria a prudência, né? A prudência que, para ele, está mais relacionada a essa ideia de sabedoria. A sabedoria
no sentido do sábio, né? A sabedoria não do conhecimento apenas, mas aquela sabedoria de eu ter o conhecimento intelectual, mas saber como aplicar esse desenvolvimento em cima dos aspectos morais que todo esse conhecimento traz para mim, né? Então, eu preciso desenvolver essa sabedoria. A gente começar a olhar na nossa vida quais são os aspectos que nós estamos vivenciando e começar a trazer essa sabedoria para a vivência da vida prática. O que o meu conhecimento está me permitindo alcançar? Como que eu estou usando esse conhecimento que eu aprendo com as bases morais que eu estou desenvolvendo, né? Quantas vezes a gente perde tardes e tardes, noites e noites, lendo os livros espíritas, as obras de Kardec, por exemplo, e a gente deixa aquelas palavras como palavras mortas, trancadas nos livros, não transpõe aquilo para a nossa vida prática, não transpõe aquilo para, no momento em que a gente precisa tomar uma decisão na nossa vida, a gente usar todo esse conhecimento e toda essa bagagem para tomarmos decisões que sejam sábias, tomarmos decisões que sejam voltadas para o bem. E aí não só o nosso bem, mas o bem comum, o bem verdadeiro. Na segunda virtude cardeal, ele vai chamar a gente a vivenciar a fortaleza, que é a coragem, né? Mas não é essa coragem maluca que a gente vê nos dias de hoje, né? Há uns dias atrás, estava passando no jornal aí uma reportagem falando de pessoas que se colocam em situações de perigo, situações absurdas, né? Para tirarem fotos e mostrar o quão corajosas elas são. A coragem da virtude é a coragem baseada na aproximação com o bem. Então, eu não adianta me colocar à disposição de viver o perigo se não tem por trás uma base de intenção daquilo, né? Fazer aquilo com que propósito? Que propósito de crescimento eu estou tendo com aquela atitude corajosa? Que propósito eu estou tendo de entrega do meu ser a essa divindade que nos ama e assumindo muitas vezes tarefas difíceis na realização das nossas provas e da nossa confecção do dia a dia, né? Então, essa é a coragem que Sócrates fala que a gente tem que começar a vivenciar, né? É a coragem de assumirmos o nosso papel, de fazermos a parte que nos cabe, de nos vincularmos com o ser divino em nós e fazermos a tarefa que nos cabe. Será que nós já estamos voltados para esse tipo de coragem, né? Nós já estamos desenvolvendo em nós essa fortaleza? A gente vê muito essa fortaleza nos grandes espíritos, né? Você vê, por exemplo, o Francisco de Assis, na realização da tarefa dele, muitas vezes ele era colocado a provas extremas, né? A gente vê aquele momento que ele está lá solto no meio da neve, está só ele e o Frei Leão, e aí ele bate na porta do mosteiro, pede para entrar, e aí os monges que estão lá, quando perguntam quem é e que fala que é Francisco de Assis, acha que é mentira, fecha a porta. E aí ele fica lá no frio. Frei Leão desesperado, né? Nós vamos morrer aqui. E ele vai e se entrega em prece e agradece, porque naquele momento ninguém mais poderia salvá-lo que não fosse Deus. A certeza da coragem, né? A coragem da fé, da entrega, de se colocar à disposição dessa divindade. E aí, quando ele se coloca em prece, alguém lá dentro ouve falar, não, peraí, deve ser Francisco mesmo, Francisco está a caminho, vamos lá socorrer. E vem e socorre aquele irmão, né? Então, como está a nossa coragem de realizar o bem? Será que nós já estamos preocupados com ela? Será que a gente está verdadeiramente vestindo, né, a armadura do bom trabalhador, do trabalhador do Cristo? Será que muitas vezes nós também não estamos abrindo mão da oportunidade de trabalhar no bem? Colocando esses dons que nós recebemos e essa oportunidade de trabalho para baixo do tapete,
porque estamos amedrontados frente à realidade com a qual estamos vivendo? A tarefa do trabalhador cristão, né? O trabalhador de Jesus, é uma tarefa que requer uma dose de sacrifício, né? A gente não vê nenhum desses grandes missionários de Jesus que passou pela experiência terrestre sem uma grande prova. E se não fosse essa coragem, como é que eles iam conseguir transpor? Então, a gente vê que dentro da terceira virtude, ele vai colocar para a gente como sendo a temperança, que é a questão do autodomínio. E aí é um ponto muito importante para a gente trabalhar, né? Será que a gente já é capaz de se controlar? Será que a gente é capaz de lidar com os nossos sentimentos e as nossas emoções? A gente vê que nesse momento que a gente está passando na Terra, né, em que tantas pessoas estão ficando doentes, tantas famílias estão sendo desfeitas, né, a gente está sendo convidado a lidar com esse autodomínio. Né? Como é que nós estamos frente a esse mundo tumultuado? Se a gente cede às investidas do mal, às investidas do mundo tão ansioso que tem à nossa volta, a gente entra em processos de desequilíbrio, né? Às vezes em processos de tristeza, que a gente não sabe de onde vem, a gente entra em processos de dor, né? Com tanto medo do que vai acontecer, esquecendo que controlar a nós mesmos é um processo, inclusive, de estímulo para que o nosso sistema esteja pleno, né? Para que a nossa saúde esteja perfeita. Porque o ser em equilíbrio, ele tem muito mais resistência ao mal do que o ser em processo de desequilíbrio, né? Pensa lá num prato que está mal colocado em cima da pia. Ele está lá todo torto. Se alguém vem e encosta uma pontinha, ele já cai e quebra. Agora, se a gente põe lá o prato assentado na pia, todo encostadinho, numa posição de equilíbrio, é muito mais difícil, a gente precisa fazer muito mais força para que ele consiga cair da pia e quebrar. Então, será que nós estamos exercitando isso em nós? O autodomínio frente às tempestades da vida? A gente está tentando se conhecer, trabalhar o autoconhecimento para que esse autodomínio ele venha ser realizado em nós. E, por fim, ele vai falar da justiça, né? Que seria, então, a quarta virtude cardeal, que seria a capacidade que a gente tem de julgar, né? Discernir entre o bem e o mal. E, automaticamente, aplicar esse julgamento, né? Ou essa ação com boa base para o mundo, né? Então, eu tenho que pegar aquelas coisas que aconteceram, olhar com os olhos, né, de entendimento se aquilo está mais próximo do bem ou mais próximo do mal e agir de forma coerente com o bem que eu quero plantar em mim, né? Então, de acordo com a justiça, a gente tem que fazer o bem para todos e não só para aqueles que são do nosso interesse. Não só para aqueles que estão caminhando ao nosso redor, né? Mas fazer a justiça para que o mundo seja um mundo pleno de bem para todo mundo. Mesmo que isso implique, em alguns momentos, cercear o bem, a melhor situação para alguns deles. Como acontece, por exemplo, quando um irmão é retirado da sociedade. Ele cometeu um crime. Ele temporariamente é limitado de uma ação direta do bem sobre ele, né? Mas ele, quer dizer, ele não fica livre como ele gostaria. Mas como é que a gente vai agir com o bem sobre ele? Permitindo que ele viva aquele cárcere com dignidade, né? Permitindo que ele viva aquela experiência de forma que aquela experiência seja uma experiência de crescimento para ele, né? E pensando sempre no bem comum, no bem da humanidade como um todo, né? E partindo do nosso princípio de um estudo espírita, pensando no nosso bem como espíritos eternos, né? Qual é a melhor decisão que eu tenho que tomar? Pensando que eu não sou esse ser material que está encarnado aqui, mas que eu sou um ser espiritual dotado de várias possibilidades. Isso faz com que, às vezes,
seja melhor eu sentir um momento de dor aqui, eu ter uma experiência de uma doença aqui, para que essa experiência me traga o engrandecimento e o entendimento necessário para que a minha elevação verdadeira aconteça, né? E aí a gente vê que vai diretamente, né, relacionar com aquela ideia da justiça divina também que Kardec traz para a gente, né? Que tudo que acontece com a gente é uma oportunidade de crescimento. O Aristóteles, ele vai dividir essas virtudes de outra forma. Ele vai primeiro fazer 7 virtudes, que ele chama das virtudes éticas, que estão relacionadas à questão da moralidade. E depois ele vai falar das virtudes dianoéticas, que são aquelas virtudes relacionadas, então, ao processo de inteligência, da intelectualidade. Então, eu vou passar só rápido, só para a gente pensar. Ele vai falar também da coragem, da temperança, né, que o Sócrates já tinha falado, mas ele vai falar também da liberalidade, que é o que vai dar origem para a gente lá no cristianismo, a ideia da caridade, que é o ser pródigo, né, o de atender aqueles que estão ao nosso redor, a da magnanimidade, que seria a capacidade da pessoa desenvolver a indulgência, a capacidade de perdoar, né, que está ligado a essa magnanimidade, a mansidão, que é trabalhar a brandura, né, como Jesus nos ensina, né, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Então, a gente trabalhar essa leveza do nosso ser, né? A franqueza, que é a gente estar vinculado com a ideia do bem e trazer a verdade para aqueles que estão ao nosso redor, né? E a justiça, como o Platão já tinha falado lá também, né? E nas virtudes relacionadas às questões intelectuais, ele coloca 5 pontos, que seria a arte, que seria uma manifestação da razão através dessa sensibilidade, né? A gente vai associar a nossa capacidade de percepção desse ser divino, né? Da beleza desse ser divino, e manifestar através da arte. A ciência, através da gente entender o conhecimento desse funcionamento daquilo que está ao nosso redor. A sabedoria, que seria, então, a questão do perfeito saber, não só o conhecimento, mas também a moralidade associada a esse conhecimento. A sapiência, que seria uma virtude dos sábios, que aí está diretamente ligada à intelectualidade, né, ao conhecimento das coisas, e aí não só conhecer como as coisas funcionam, mas conhecer também quais são os melhores mecanismos para a gente colocar essas coisas em ação para o bem, e o intelecto, né, que é verdadeiramente o entendimento da quantidade, da qualidade daquilo que a gente está investigando, né? E aí, quando a gente volta lá para o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente pergunta a Kardec, né, quando Kardec vai falar para a gente sobre a virtude, ele traz uma mensagem que está lá no item 8 desse capítulo 17, que é uma mensagem do François Nicolas Madeleine, que foi escrito em Paris em 1863. E ele coloca para a gente que a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais do homem de bem. Quer dizer o quê? A virtude, quando ele vem falar para a gente, é essa coleção de virtudes que aqueles seres que vieram, precursores da doutrina espírita, mais grandes pensadores do mundo, vieram trazer para a gente, né? Algumas dessas ideias que o Aristóteles, o Platão já tinham falado lá atrás, mas para a gente viver a virtude verdadeira é quando a gente atinge o nível de fazer com que todas essas qualidades elas sejam vivenciadas, né? Então, nós temos que ter a prática dessas ações. E aí, quando ele fala para a gente, né, que vão constituir as qualidades essenciais do homem de bem, a gente precisa voltar um pouquinho
no item 3, quando Kardec traz para a gente o homem de bem. E nesse texto, o homem de bem, ele traz para a gente algumas características desse homem que age plenamente em conformidade com o bem. E ele coloca para a gente que a primeira coisa desse homem de bem é que ele vai cumprir a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Cumprir a lei de justiça, amor e caridade na sua pureza quer dizer que a gente não consegue separar justiça, amor e caridade. A gente é pleno nas três. A gente vê, por exemplo, que a nossa justiça humana, né, ela muitas vezes é só justiça, né? Ela olha, roubou, vai preso, ponto. E aí, às vezes, ela coloca na mesma bacia, por exemplo, o homem que roubou lá a galinha porque estava com fome, daquele que roubou altas quantidades de dinheiro. Está lá no mesmo artigo, no mesmo parágrafo, né? Submetidos à mesma lei e à mesma possibilidade de pena. A lei de justiça, amor e caridade traz esses outros quesitos à lei de justiça. Né? Então, a gente tem que olhar para a situação, entender quem é aquele sujeito, pensar no que fez com que ele chegasse até aquela situação e exercitar a nossa caridade frente ao erro do nosso irmão. E a gente exercitar essa caridade é ser como Jesus foi. Ele ia de encontro aos imperfeitos, lidava com esses imperfeitos, mas sem se associar à imperfeição, né? Então, a gente vê que Jesus, da forma como a gente aprendeu, né, com o termo, ele se vinculava aos pecadores, mas não ao pecado, né? Então, ele lidava com os imperfeitos sem se associar e sem dizer que a imperfeição estava certa, né? É o sim, sim, não, não de Jesus. Ele combatia o erro, mas acolhia aquele que era imperfeito. Então, o homem de bem é esse que exercita a lei de justiça, amor e caridade, como a mais plena virtude, né? Da forma mais pura, mais simples, sem precisar pensar muito, sem precisar elaborar muito. Ele é justiça, amor e caridade, porque ele já é um ser elevado, já é um ser que entende que essa associação precisa ser feita. Que quando a gente vê um homem agindo no erro, quando a gente vê um irmão caminhando na imperfeição, ele não chegou ali por acaso, né? Ele não está ali daquela forma porque ele foi criado para ser imperfeito. Ele, como nós, também foi criado para ser perfeito. Então, como nós podemos fazer para tocar esse irmão para que ele saia dessa situação? Ele fala da necessidade do exercício da fé, né? Que ele fala que ele deposita fé em Deus e tem fé no futuro. Ele sabe de Deus, nosso Pai pleno de amor, tem fé no futuro e na certeza dos bens espirituais. Não está preocupado com as respostas do hoje e do agora, não, porque sabe que é um espírito eterno, encarnado, e que a seu tempo vai colher os frutos das boas plantações que faz, né? Mesmo que aqui ele não seja reconhecido. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas e expiações. E as aceita sem murmurar. Trabalha a aceitação, né? Que talvez seja um exercício que a gente precisa fazer com mais frequência, né? Porque na grande maioria do nível evolutivo que nós estamos, nós vemos que nós somos ainda muito reclamões, né? Às vezes a gente deu uma topada, bateu a unha e a gente está sentado reclamando da unha que bateu, reclamando e às vezes chorando, às vezes trazendo a dor para o outro. Olha aqui a minha unha, como é que é imperfeita. Olha aqui como eu bati. Olha aqui a dor que eu estou sentindo. E existem, às vezes, pessoas com imperfeições muito maiores, com dores muito maiores, que a gente não é capaz de acolher, porque a gente está tão preocupado com a nossa limitação que a gente não consegue ver aqueles que estão ao nosso redor, né? E aí, possuído de sentimento de caridade e amor, faz o bem pelo bem. Olha que mensagem linda, né? Ele faz o bem porque é certo. Como
Kardec explica para a gente, né, quando ele fala lá que a virtude no mais alto grau, ela é aquela virtude que vai ser a prática do bem no maior exercício e pleno da nossa vida, né? Quando a gente está fazendo aquilo que está em sintonia com a divindade em nós. A gente não está fazendo porque a gente espera que o outro nos elogie, a gente não está fazendo porque amanhã a gente vai ganhar um prêmio, né? Isso a gente faz quando é criança, que os pais e mães às vezes beneficiam, né, aquele que está agindo no bem de uma forma, ganha lá uma balinha, ganha um docinho, para que ele seja estimulado a fazer o certo. Mas hoje nós não somos mais crianças espirituais, embora às vezes a gente se comporte como crianças birrentas, né? Está na hora da gente assumir essa responsabilidade que nós somos verdadeiramente, com o nosso espírito eterno, e começarmos a prática desse bem pelo bem. Ele tem satisfação com os benefícios que espalha. Ele não está preocupado com aquilo que ele vai colher. Só o fato dele estar ali realizando a tarefa, né? E o Chico, pega um espírito como o Chico Xavier, né? Ele dedicava o dia inteiro dele à tarefa do bem. Você não via lá ele reclamando, você não via ele lá preocupado, o que eu vou ganhar amanhã porque eu estou fazendo essa tarefa. Ele fazia o bem e no bem ele se nutria, porque ele sabia que aquilo era necessário, né? E naquela troca com os irmãos que estavam acontecendo ali ele se alimentava, porque aquilo era importante para o Espírito Eterno. O homem de bem é bom, humano e benevolente com todos, sem distinção de raças nem crenças, porque todos os homens são seus irmãos. Olha que coisa linda, né? Se a gente conseguir, e vou deixar aqui o gostinho para quem quiser ler mais, volta lá na parte do homem de bem, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, porque tem um roteiro. Eu digo que o homem de bem é um roteiro. Se a gente não sabe como é que a gente vai fazer para desenvolver as nossas virtudes, para a gente evoluir e chegar à perfeição, vai lá e lê no homem de bem, né? Que tem lá todas as virtudes desse homem de bem. Mas aquele que já tem essa capacidade de se alimentar com o bem, de viver o bem pelo bem, ele está vivendo, então, na plenitude dessa mensagem de amor, né? E aí a gente vai ver que outro que fala para a gente sobre a questão das virtudes é Paulo, né? Paulo de Tarso, quando ele vai escrever lá as suas cartas, ele fala das virtudes que a gente considera como sendo as virtudes teológicas, né? Quando ele diz para a gente que entre as virtudes, né, a fé, a caridade e a esperança, né? Que existem 3 virtudes: a fé, a caridade e a esperança e a caridade. Mas das 3, se a gente tem que pensar que a mais importante é a caridade, né? Porque a fé é importante, a gente acreditar em Deus, ter certeza no nosso futuro, ter certeza no amanhã, ela é importante. A esperança de dias melhores, a esperança que nós vamos ser plenos, que seremos perfeitos, ela é importante. Mas é através da caridade que a gente vai se vincular com aqueles que estão à nossa volta. É através da caridade que a gente vai se vincular ao ser divino que existe em nós. Então, é através da caridade que a gente vai viver plenamente aquele mandamento que Jesus nos ensinou, né? De amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, lá nas cartas de Paulo, né? Numa das cartas que ele faz aos Coríntios, a gente vê ele descrevendo num texto lindo, né? Que depois até foi musicado pelo Renato Russo, e alguns acham que é do Renato Russo, quando ele diz que ainda que se eu falasse a linguagem dos homens e dos anjos, se não houvesse amor ou caridade, nada seria, né? Quando ele diz da necessidade da gente usar a caridade, que seria o amor em ação, né? Porque é através da vivência dessa caridade, mas não da caridade de qualquer forma, da caridade desprendida, como nos dizem os espíritos lá na questão 893, quando Kardec pergunta para eles, né? Qual é a maior virtude que a gente tem para desenvolver? Qual é a virtude plena que a gente tem que trabalhar? E eles falam para a gente que a virtude que tem maior mérito são aquelas,
a vivência da caridade desinteressada, né? Então, essa tem que ser a nossa meta, né? A vivência dessa virtude plena de amor. Todos os outros requisitos, né? Todas as outras qualidades, desculpa, todas as outras qualidades que nós estamos desenvolvendo nesse processo servem para a gente conseguir chegar a esse ponto, né? Que é fazer o bem pelo bem, que é colocar o amor que existe em nós em ação nesse mundo no qual nós estamos. Então, o exercício da caridade plena é o ponto culminante do desenvolvimento da virtude em nós, né? Então, nós precisamos nos desenvolver para conseguirmos chegar nesse ponto. Todas as outras qualidades são instrumentos para que a gente chegue a esse ponto de botar a caridade em ação, né? Desenvolver o amor em nós, nos ligarmos com a divindade e estendermos os nossos braços, né? Bezerra de Menezes diz que Jesus ajuda o homem através do homem. Ele precisa que, ora, nós sejamos os ouvidos, as bocas, as mãos de Jesus, né? Que nós possamos desenvolver essa virtude em nós através da ação no bem. Então, que Jesus nos abençoe e pedir a Paula para fazer a prece de encerramento, por favor. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, lembrar desses amigos espirituais que nos cercam, que participam conosco dessa tarefa de construção do bem em nós. Vamos pedir a eles a sua intuição, a sua intervenção sobre as nossas vidas, sobre o nosso pensamento, para que a gente tenha serenidade para olhar para dentro, descobrirmos ainda as nossas imperfeições e mazelas e nos permitirmos sermos seres em processo de crescimento, mas vinculados ao bem e ao amor. Que nesta noite, Jesus, possamos seguir o exemplo do nosso codificador, Kardec, que também se doou, que também estendeu-se através de momentos de dor e de dificuldade, mas que conseguiu construir uma obra de amor e de progresso. Que cada um de nós saibamos lidar com as nossas pedras, com as nossas imperfeições, mas que possamos, a cada dia, lembrar, nos conectar com o bem, de nos conectar com a paz e o amor de Deus, nosso Pai, que olha, que ampara, que acolhe, mas que nos permite o crescimento, nos possibilitando uma oportunidade de trabalho. Dá-nos coragem, Senhor, para enfrentarmos as nossas provas e te seguirmos. Esteja conosco hoje e sempre, que assim seja, Senhor.